na sua melhor forma individual, ele tem conseguido, nos momentos mais críticos, extrair o resultado. Essa é uma prova de resiliência desse time, né? Eu acho que isso leva o Palmeiras adiante nesse momento da competição. E aí, a gente fala do lance da expulsão, a gente volta para trás, né? Na Libertadores, contra o Atlético Mineiro, a hora que o Palmeiras perde 2 jogadores, o time consegue se manter forte, leva para os pênaltis e elimina o Galo. A hora que tem jogador expulso contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras faz o 2-0, né? Tava 1-0, o Palmeiras ainda faz o 2-0, toma o empate, mas consegue se manter forte ainda com 10. E hoje, de novo, né? O Palmeiras passou a ter mais chances. O Palmeiras passou a ser mais perigoso a partir da expulsão do Danilo, né? Porque o jogo estava muito franco, muito trocado, o Santos fazendo um bom jogo. Soteldo, para mim, foi o melhor em campo, fez uma partidaça o Soteldo, né? E aí o mérito pro Orlando Ribeiro, o técnico interino do Santos. Grande sacada, né? Coloquei ele de 10, não só de 10 mesmo, mas 10 para dar liberdade para ele. Eu achei meio estranho quando eu vi a escalação Soteldo de armador, mas funcionou. Funcionou porque tirou a obrigação dele de voltar para acompanhar a lateral ou ponta, deixou ele próximo do Marcos Leonardo e ele passeou e para mim foi o melhor em campo. Mas aí pode ser também uma leitura do Orlando Ribeiro do adversário, porque ele preparou visivelmente para esse jogo do Palmeiras. E aí temos um Danilo que não vem bem. Um Danilo que não tem passado segurança, nem mesmo no aspecto anímico. A gente tem visto um Danilo um grau abaixo na intensidade que pode jogar. Não só pela expulsão, mas pelo jogo, Danilo não conseguiu encontrar a marcação do Soteldo. O Santos colocou um jogador rápido para flutuar no meio campo e o Danilo perdido. Então é algo pro Abel também trabalhar. O Danilo é só um exemplo de como esse time do Palmeiras, à exceção do jogo de volta contra o Atlético Paranaense, tem entrado meio desligado no primeiro tempo. Talvez até com aquela confiança de que pode resolver no segundo, por ser esse Palmeiras que consegue arrancar resultados a fórceps, mas nem sempre vai ser assim. E deu sorte, pela tabela, de sair da Libertadores e encontrar adversários mais frágeis. E embora o Santos tenha feito uma boa partida, tecnicamente, o Palmeiras é superior. Então, por essa superioridade, eu esperava uma postura um pouco mais parecida com a que a gente viu depois da expulsão. Então, mas acho que a queda de rendimento ela é explicável. Primeiro porque o Veiga não joga e depois que ter machucado a outra vez, não essa última, não voltou no mesmo nível. O Danilo também caiu um pouco de rendimento. Caiu bastante. Mais ou menos depois da convocação para a seleção, não é exatamente isso. É um marco, é um marco. Só para pegar ali, não sei se é exatamente isso, mas não tem o mesmo rendimento. E os jogadores que entraram na função do Danilo, nenhum deles correspondeu até agora à altura. Então o Abel começa a lidar com os limites do elenco. Os centroavantes contratados ainda estão desabrochando, né? Ainda não são jogadores realmente prontos para conseguirem manter o nível do melhor Palmeiras possível. Então ele fica com um elenco muito curto. Muito curto. Então, mas o que chama atenção para mim é o Palmeiras ter esse nível de atuação no primeiro tempo, que ali tá basicamente o time titular. Não tem o Veiga, faz diferença, é um cara que impacta esse jogo coletivo. Mas para mim o Palmeiras tem jogado melhor até quando mexe. O Danilo e o Veiga eram jogadores, digamos assim, que jogavam o nível do Palmeiras lá para cima. Junto com o Dudu, com o Rony, com o Scarpa e com o Gustavo Gomes e o Everton. Todos que são o pilar no entorno do que você pode montar a equipe. De repente o Murilo tá bem e tal, mas o Gerson joga bem. O Marcos Rocha fez uma parte da temporada em nível muito alto, mas o Mike entra ali, ok, então você consegue administrar situações. Quando esses jogadores saem, esses jogadores todos atuando muito bem durante o momento da temporada, ou quando cai o rendimento desses jogadores, o time cai junto. É natural, porque você não vê o Palmeiras com problemas de posicionamento. Eu não acho que o Palmeiras entra pouco concentrado, eu acho que o Palmeiras entra no jogo com a devida intensidade. Eu acho que o Palmeiras não consegue fazer o seu jogo melhor, e aí eu acho que os próprios jogadores sentem isso um pouco, mas no final das contas, como tem um método, uma ideia, confiança, etc., continua, e aí o que antes era uma vitória que se ganha ali com sobra e tal, hoje se diz arranca o resultado. Mas aí eu vou na linha do mérito, não vou na linha da sorte, porque para mim é um pacote de coisas que foi construído ali ao longo de um bom tempo e que o Palmeiras consegue lidar. E que os adversários, isso é essencial, não tem. Mas eu acho que essa é uma das questões, os adversários não têm. Eu não digo nem que entra pouco concentrado, é mais sobre como o Palmeiras não consegue reproduzir um tipo de abordagem de jogo que geralmente tem mata-matas.
como o Abel, e até é difícil em pontos corridos ter essa regularidade, sim, e até pelo contexto dos jogos. Contra o Juventude, por exemplo, eu até esperava um jogo mais travado por ser o primeiro pós-eliminação. Mas nesse, com 40 mil pessoas no Allianz, aquele ambiente já tinha passado, tirado essa carga da eliminação de Libertadores. Eu achei o Palmeiras muito abaixo do que a gente está acostumado a ver no primeiro tempo e, para mim, carregando um pouco essa coisa de, não, no segundo tempo dá, ali a gente vai tirar de alguma maneira. O Dudu, por exemplo, ele começa a entrar no jogo, ele começa a ser mais acionado no segundo tempo e principalmente depois da expulsão, e sobe de produção com isso. Mas se a gente olhar, mesmo nos jogos da Libertadores recentes, o Palmeiras entrou num nível abaixo do que a gente está acostumado, né? Contra o Atlético Mineiro do Mineirão, o Palmeiras fazia um jogo ruim, né? Tomando 2-0, conseguiu se no momento mais adverso. Contra o Atlético Paranaense na Baixada, o segundo tempo é bem melhor que o primeiro. Sim, então tem sido uma constante, né? O Palmeiras não está conseguindo manter o mesmo padrão. O Abel tem certeza que tem muito a questão física e ele alertou isso durante a temporada inteira, porque o Palmeiras pulou etapas, porque por causa do Mundial o Palmeiras começou a temporada a 1000 por hora e ele falou várias vezes em coletivas, né? Não sei como esse time estará no meio da temporada. A gente já está além do meio da temporada, né? E o time não recuperou. A impressão que eu tenho é que em termos de desempenho vai ser improvável o Palmeiras voltar a jogar nessa temporada, o que já jogou. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras vai jogar algo próximo a isso, alguns jogos melhor, outros jogos pior, dentro dos jogos alguns momentos interessantes. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras está agora arriscando data, queimando, temos a vantagem, faltam 11, menos 1. Vantagem agressiva. Mas agora, propriamente esperando a evolução. Será que a gente não está sendo muito exigente? Precisa fazer mais? Não precisa. É uma administração competentíssima. Se o ano acabar assim, será um campeão merecidíssimo. Não vai ser aquele campeão que você fala assim, se tem mais 3 rodadas. Porque não tem concorrente. Então, não tem ninguém fazendo mais. Esses méritos que eu destaquei aqui são méritos muito mais palpáveis numa competição de pontos corridos. É por isso que a gente está falando desses méritos, nos pontos corridos. Uma Libertadores se perde numa noite como o Palmeiras perdeu. Num lance. Sim. O Palmeiras esteve a um lance de ir para os pênaltis, 1 minuto que aguentasse ali, até nos pontos corridos, a coisa mais uma vez seria vingado com uma presença tripla em final de Libertadores. Agora, para o futuro, algumas questões precisam ser pensadas. O Scarpa já não ficará, a gente já viu que o Tabata não é Scarpa, não é Veiga, então aí é um outro momento. O Palmeiras precisa pensar no que vai fazer na vida lá na frente. Para esse brasileiro, manutenção muito além de competente. Deixa eu só chamar atenção para um detalhe aqui. O Zupac aqui no Verano já disse, acho que mais alguém falou na bancada também, não tem concorrentes. Gosto Isso também por conta do que o Palmeiras está fazendo. Sim. O Palmeiras faz um campeonato que em determinado momento, por exemplo, de repente o Dorival para o jogo contra o Palmeiras falou, olha, a diferença que o Palmeiras já colocou na frente não me permite arriscar mais do que eu já arrisquei, né? Então, acho que essa questão também não dá para ser contextualizada dessa forma. Não, mas é ótimo o seu ponto, e até imagino que o Zupac analisou nesse sentido que o Palmeiras não tem concorrente pela sua máxima competência e regularidade, né? Pela regularidade. Se a gente analisar no papel o que os times poderiam render, esse talvez seja um dos campeonatos com a maior imprevisibilidade, em que um Atlético Paranaense poderia ser cotado, e tem jogado para isso, está na 3ª posição, em que o Inter não é um elenco ruim, se a gente olhar ali a qualidade. O Corinthians é um time que está na final da Copa do Brasil, um time que se reforçou muito, investiu. O Flamengo, a gente não precisa nem dizer. O Atlético acaba sendo um vexame pelo que se imaginava, pelo que não conseguiu produzir como atual campeão. Então tem muito adversário que poderia estar ali na cola do Palmeiras e que não consegue chegar, porque esse time do Abel, mesmo quando não é brilhante, vai lá e marca 3 pontos. Então, e isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, o Palmeiras consegue fazer algo que só times com muita maturidade tática e emocional conseguem, que é, primeiro, superar uma expulsão, e quando o adversário dá a mínima brecha, e o Santos deu, porque assim que a expulsão do Danilo, o Orlando Ribeiro, técnico do Santos,
tenta botar o time um pouquinho pra frente e talvez aí ele tenha pagado por isso. Ele coloca o Ângelo... Pode tirar o talvez. Ele coloca o Ângelo no lugar do Lucas Braga. O Lucas Braga, ele hoje no Santos joga mais como... Ele faz recomposição. Um ataque é praticamente nulo. Entra o Ângelo para tentar dar um poderio maior na frente e entra o Carlos Sanches, que já não tem uma intensidade alta, mas melhora o nível técnico do time. Mas isso dá os espaços suficientes para o Palmeiras encontrar o seu gol. Então, consegue, mesmo num cenário adverso, se aproveitar dessas pequenas brechas dos adversários e pontuar e ganhar, vencer nesse contexto. Então, por isso, a gente tem de valorizar, sim, o que o Palmeiras tem feito, porque... E não são todos... Se a gente pegar a campanha inteira do Palmeiras, a gente vai encontrar jogos com uma regularidade muito maior, sim, em que o Palmeiras jogou bem no primeiro e no segundo tempo, em que mereceu até ganhar por mais gols, mas nos 2 últimos jogos, pelo recorte recente, poderia ter sido um Palmeiras um pouco mais intenso. E concordo com o Celso, pela vantagem que tem, não precisa fazer tanto esforço como os concorrentes. Quando a gente fala da concorrência, né, eu acho curioso a gente olhar. O Palmeiras não é o melhor time do Brasil no papel. O Palmeiras não joga o melhor futebol do Brasil, mas o Palmeiras ele é consistente dessa maneira. Então, quando ele joga bem, ele vence. Quando ele joga mais ou menos, ou ele vence ou ele empata. Quando ele joga mal, ele no mínimo empata também. Difícil perder. E por exemplo, o Flamengo é o melhor time do Brasil. O Flamengo vive uma irregularidade enorme nesse campeonato, porque o começo do campeonato era um Flamengo ruim, nas mãos do Paulo Souza, e a hora que o Flamengo foi com um time bom, como se espera que ele seja, que ele fosse, no caso, ele se divide entre as Copas. Então, no Campeonato Brasileiro, é um time extremamente irregular, embora tenha feito partidas encantadoras. O Fluminense, que pra mim joga um futebol melhor do que o Palmeiras, é um time que não consegue se manter consistente o campeonato inteiro. E os demais, o Atlético Mineiro, enfim, o Atlético Mineiro é o baixo astral, né? É a grande depressão da temporada. E o Atlético Paranaense, Corinthians e o Inter não são times para brigar pelo título. E o Palmeiras se mantém consistente. Eu acho que essa vai ser a marca do campeão brasileiro. Ele foi muito interessante em alguns jogos do primeiro turno. Acho que assim, de cabeça, o último jogo realmente interessante que eu vi do Palmeiras, que eu achei que o Palmeiras jogou muito bem, foi contra o Inter. O Inter teve momentos de reação. Fez o gol no finalzinho. Mas foi um jogo o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. Foi no nível quando o time tinha mais força física na visão do próprio Abel. Mas é um time consistente. E no campeonato de 38 rodadas, enquanto os outros têm a irregularidade como marca, quem tem a consistência está um passo à frente. E só um detalhe, Pietro. Sabe quem está assistindo o programa? Quem está assistindo? Mensagem para ele? Antero Greco. Antero Greco. Então eu vou dar uma informação. Beijo, Antero.